Pessoal, vamos lá. Então, dando início às nossas aulas, continuidade. Hoje nós vamos para o capítulo 1, unidades de medida de massa. Esse conteúdo é muito importante, porque além de vocês saberem as unidades de medida de massa, vocês também têm que saber quais são os objetos adequados para fazer essas medições das unidades de medida de massa. Vamos acompanhar esse diálogo aqui. Então, mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com a fita métrica? Para que isso, menino? É que a professora falou para ver a medida da massa de algum produto que a gente tem em casa. Aí a mãe responde: mas não é com fita métrica que se mede massa dos alimentos. A massa de um produto a gente mede com uma balança. Mas balança não é para a gente pesar as coisas? Quando a gente coloca um produto em uma balança, medimos a massa, mas no dia a dia as pessoas dizem que está pesando o produto. Então, pessoal, informação importante aqui. Nós estamos estudando a medida de massa. Mas você não vai medir massa de nenhum corpo, objeto ou alimento utilizando uma fita métrica. Você vai ter que utilizar o que? Uma balança. Então o que acontece? Vários produtos são vendidos por quilograma, como legumes, carnes, frutas e etc. Há também produtos vendidos por grama, como frios, margarinas, temperos, etc. Então é muito importante ter ciência disso aqui, que são as principais unidades de medida, que é o quilograma e a grama. Principais unidades de medida de massa. O quilograma e o grama são as unidades de medida de massa mais utilizadas no dia a dia, mas também é importante vocês saberem que existem outras unidades de medida. Vamos lá, nós temos aqui a unidade fundamental, que é a grama. Temos os submúltiplos do grama e os múltiplos do grama. Então, a unidade fundamental de medida de massa é grama. Mas nós temos os múltiplos do grama e os submúltiplos. Então, nós temos o quilograma, o hectograma e o decagrama como múltiplos do grama. E os seus submúltiplos são o decigrama, o centigrama e o miligrama. Pessoal, isso aqui é muito importante. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte: você tem como unidade fundamental o grama. Aqui está à direita, do grama, que são submúltiplos do grama, decigrama, centigrama e miligrama. E à esquerda aqui da unidade fundamental grama, nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. O que vocês têm que ter ciência? Se nós temos aqui essa unidade medida, o que acontece? Nós temos aqui o quilograma. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então é importante. Se eu tenho uma unidade de medida de quilograma, equivale a 1000 gramas. Então todas as unidades aqui vão estar relacionadas ao grama. Se eu tenho 1 hectograma aqui, eu vou ter equivalente a 100 gramas. Se eu tenho 1 decagrama, eu tenho 10 gramas. Se eu tenho 1 decigrama, eu tenho 0,1 grama. Se eu tenho 1 centigrama, eu tenho 0,01 grama. E se eu tenho 1 miligrama, equivale a 0,001 grama. Então isso aqui é muito importante, essa tabela. Porque quando a gente for trabalhar com conversões, vocês vão ter que ter essa noção aqui. As unidades utilizadas diariamente são o quilograma, o grama e o miligrama. Existe ainda outra unidade especial, que vocês também conhecem aí, que já ouviu falar, tonelada.
Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas e serve para expressar medidas de grande massa. Então, quando você tem massas acima de 1000 quilogramas, você já trabalha com a questão da tonelada. Então, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, isso aqui é muito importante. Agora nós vamos trabalhar com a transformação das unidades de medida de massa. Podemos resumir o quadro das seguintes unidades de medida de massa da seguinte maneira. Da esquerda para a direita, cada unidade equivale a 10 vezes a unidade seguinte, e da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade anterior. Então, o que acontece? Essa tabela, esse quadro aqui é muito importante. Aqui ele já está usando as abreviações, mas você pode voltar lá no seu livro e ver como que chama essas abreviações. KG, que aqui o nome é o quilograma, mas a abreviação aqui a gente vai usar mais agora essas abreviações agora. Então aqui é o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então o que acontece aqui? Quando você está deslocando da esquerda para a direita, a cada casa que você passar aqui, você vai multiplicar por 10. Então, sempre da esquerda para a direita, a próxima casa vai ter o valor 10 vezes o do anterior. Você vai pegar o valor anterior e multiplicar 10 vezes. Por exemplo, se você tem aqui, ó, uma peça de 3,2 kg, ele quer saber quantas gramas essa peça, quanto que equivale, né, 3,2 kg em gramas. Se você vai andar do quilograma para o grama, você está indo da esquerda para a direita. Então, cada casa que você passar, você vai estar multiplicando por 10. Então, você vai passar por hectograma 10, a próxima casa 100, a próxima casa 1000. Então, você vai pegar 3,2 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E 3,2 vezes 1000 é 3.200 gramas. Então, 3,2 quilogramas equivale a 3.200 gramas. 3.200 gramas. Não vamos esquecer isso, pessoal. Então, se eu for de uma unidade da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 cada casa que eu tiver passado. Então, do quilograma para o hectograma, eu só multiplico por 10. Do quilograma para o decagrama, eu multiplico por 10, 100. Do quilograma para o grama, eu multiplico por 10, 100, 1000. Do quilograma para o decigrama, eu vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000. Do quilograma para o centigrama, vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. E se eu for passar do quilograma diretamente para o miligrama, eu vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, para eu transformar uma medida em quilogramas para miligramas, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 1 milhão. E agora, pessoal, o que acontece se eu tenho que transformar de uma unidade de medida para outra unidade de medida maior? Se eu vou andar da direita para a esquerda. Da mesma forma que é do exemplo anterior, que você vai multiplicar por 10, aqui no caso você vai dividir cada casa por 10. Então, a cada casa que você for passando, você vai dividindo pelo múltiplo de 10. Aqui, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, o que acontece? Eu quero quantos gramas tem uma ampola de 150 miligramas. Então, eu vou sair aqui da miligrama e vou para a grama, mas eu vou passar por 1, 2, 3 unidades até chegar lá, da miligrama para a grama.
Então, o que você vai fazer? Quando você está indo da direita para a esquerda, a cada casa que você passar, você vai dividir por 10. Então, aqui no caso, 10, 100, 1000. Então, você vai pegar 150 miligramas e dividir por 1000. Ao você fazer isso, você vai chegar num número que... Você vai chegar no número que 150 dividido por 1000 vai dar 0,15 gramas. Então, uma pola de 150 miligramas tem 0,15 gramas. Agora vamos lá, exercício mais difícil agora. Quantas toneladas há em 1.750.000 gramas? Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício aqui, ó, nesse exemplo, é transformar de grama para quilograma para depois transformar para tonelada. Não tem como fazer isso direto. Então, vamos transformar primeiramente 1.750.000 gramas em quilogramas. O que você vai fazer? Você está partindo da casa do grama para a casa do quilograma, só que você vai passar por essas outras aqui. Então, cada casa que você passar, você vai dividir por 10. Então, aqui é 10, 100, 1000. Então, você vai pegar 1.750.000 gramas e dividir por 1000, que vai dar como resposta 1.750 quilogramas. Pronto. Primeira etapa a gente cumpriu, transformar gramas em quilogramas. Agora eu tenho que transformar o quilograma para tonelada. Como eu sei que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, então se eu tenho 1.750 quilogramas, eu tenho que dividir por 1000. 1.750 dividido por 1000 dá 1,75 toneladas. Então, o que acontece? 1.750.000 gramas é igual a 1,75 toneladas. Então, o que é mais importante aqui que vocês têm que saber? Se você vai partir de uma casa para uma casa menor, para uma unidade de medida menor, que no caso aqui nós temos o grama como unidade principal, à direita dela são os submúltiplos e à esquerda os múltiplos. O que acontece? Toda vez que for deslocar da esquerda para a direita, cada casa que você passar, você multiplica por 10. Se você for deslocar da direita para a esquerda, cada casa que você passar, você divide por 10.